Bom dia, meu nome é Vera e eu sou aqui desse canal do YouTube, conversando sobre livros. Trouxe hoje para vocês um livro que me causou, a essa altura da vida, quando já li tantos livros, esse livro me causou uma intensa surpresa pela sua objetividade nas respostas, perdão, e também nas perguntas que ele faz. O livro que é Religião, do Rubem Alves, né? E ele vem tratar desse assunto que nós não costumamos nos questionar muito, mas que de vez em quando nos incomoda. Nós nunca nos questionamos por que eu estou nessa religião. É rara a pessoa que se questiona. Aquela que se questiona já parte em busca de novas opções e de respostas, etc. Mas a que não se questiona, ela continua por, vamos dizer, acomodação, seguindo aquela religião que foi seu pai, ou sua mãe, ou sua avó que passou, etc, etc. E ele vem, então, como vocês podem ver, é um livro altamente marcado, que não vai dar, evidentemente, para fazer com vocês completamente. Mas, aqui em Perspectivas, ele fala sobre um livro que é muito famoso, que é Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E ele traz um trechinho de Nietzsche aqui que diz: aqui estão os sacerdotes, muito embora sejam meus inimigos, meu sangue está ligado ao deles. Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. É um livro bastante surpreendente, por assim dizer. E Rubem Alves pega esse livro como o carro-chefe de Perspectivas. E ele vai dizer que o universo humano se estrutura, o universo físico se estrutura no drama da alma humana. Porque nós procuramos sentido em nossas vidas. E essa busca pelo sentido em nossas vidas, que nos irmanam aos sacerdotes, aos pastores, aos dirigentes de orientações religiosas, porque somos todos do mesmo sangue, do mesmo irmão. Corre em nossas veias sangue e, pelo dito deles, somos todos filhos do mesmo Pai. Muito bem. Essas perguntas, entretanto, sobre o sentido da vida, têm levado muitas pessoas a uma ânsia por morrer. E temos visto muitos suicídios, temos tomado conhecimento de muitos suicídios, porque a pessoa, nessa busca do sentido da vida, chega à conclusão dela, porque esse é um ato lamentável, mas é um direito do homem, de qualquer homem, mas chega à conclusão que não há sentido em viver, porque ele vai sofrer, morrer, ver sofrer pessoas queridas. Eu estou procurando o livro de Camus, esse livro de Alberto Camus, O Homem Revoltado, fala muito sobre isso. Essa busca do sentido da vida e essa angústia de ver que quando estamos aqui vivendo, sofremos dores atrozes, sofremos perdas dolorosas, sofremos a impotência de não termos os amores que queremos. É uma vida toda de cerceamento dos nossos anseios. E esse cerceamento é agravado e aprofundado pelas normas das religiões vigentes. É aquele conceito de não peque para que Deus não lhe castigue. Não peque nem por pensamento, porque o pecado por pensamento
é a ação na mente de Deus. E nós vivenciamos esse tempo da religião sofrida, dolorosa, mas isso vem cessando. Porque os homens estão despertando e a era tecnológica contribuiu e muito para isso. O encanto quebrou-se. Onde estão as virgens? Nunca mais deram à luz de uma criança? Onde estão os anjos, arcanjos, serafins? Onde estão os milagres? Quando e se acontecem nesse mundo de fake news, nós não sabemos, são em locais distantes, são remotos, você não pode comprovar. A igreja deixou há muito tempo de querer as comprovações da lei para poder santificar. Hoje santifica-se qualquer coisa. Basta ter um lobby eficiente no Vaticano, por exemplo, não é? Então, isso é algo muito, muito intranquilo para nós. Então, esse encanto quebrou-se porque a ciência veio com seu ateísmo metodológico. Nós não vemos um biólogo, por exemplo, buscando maus espíritos para justificar uma epidemia ou uma pandemia. Mas os religiosos, por exemplo, nessa pandemia agora, como eles se viram impotentes para explicar e para debelar, eles disseram que isso era uma espécie de limpeza que Deus estava efetuando. Sem comentários, não é? Desapareceu a religião? Não, de forma alguma, ela continua aí, porque existem pessoas que não passam sem religião. E que são capazes, apesar de inteligentes, apesar de pessoas nobres, de consciência nobre, elas não concebem que as coisas não sejam efeitos da ação de Deus. Bom, então, os industriais, os biólogos, os cientistas, eles chegam até a ter um certo preconceito com pessoas religiosas ou ultra-religiosas em seus ambientes. Mas Rubem Alves prossegue dizendo o seguinte: é fácil identificar, isolar e estudar a religião como comportamento exótico de grupos sociais restritos e distantes, ou bem próximos de nós. Eu tenho visto e escutado coisas absurdas vinda de pessoas que se dizem cristãs. Muito bem. Nós temos que ver tudo isso como uma presença sutil, invisível, disfarçada, mas que constitui um fio no nosso cotidiano. Muito raramente você encontra uma pessoa que nega e que diz não ter religião. Esse filósofo aqui, Ludwig Feuerbach, um grande filósofo, antropólogo alemão, reconhecido por sua teologia e pela influência do seu pensamento, ele, desde 1830, ele lançou esse livro aqui, A Essência do Cristianismo, que eu aconselho vocês a fazerem a leitura. Tem trabalho nosso sobre esse livro aí na nossa página, é só procurar que vocês vão encontrar. E ele vai dizer de uma maneira poética, até para os que têm dificuldade de compreensão, parece até que ele está sendo a favor, mas ele vai dizer algo muito profundo. A consciência de Deus é autoconsciência. O pensamento de Deus é autoconhecimento. A consciência de Deus é autoconsciência, é minha. O conhecimento de Deus é autoconhecimento. Eu me conheço. Eu conheço meus desvios.
eu conheço minhas falhas, eu conheço minhas virtudes, eu conheço meus vícios. E, portanto, estou potenciado a fortalecer uns e enfraquecer outros. A minha autoconsciência, que não pertence a Deus algum, ela me auxilia mostrando o certo e o errado, o bem e o mal. E vai dizer mais Ludwig Feuerbach: a religião é o solene desvelar dos tesouros ocultos do homem, a revelação dos seus pensamentos íntimos e a confissão aberta dos seus segredos de amor. Eu me amo. Eu amo minha autoconsciência. Eu louvo meu autoconhecimento que me permite viver livre. E vamos mais adiante. Aqui, eu já falei em Camus, ele vem mostrar que que essa arte da religião criada há tanto tempo como ferramenta de manipulação, como ferramenta de poder. Vamos combinar que quando a confissão auricular foi estabelecida, ela deu aos sacerdotes um poder inimaginável. Porque nós não temos coragem de mentir ou negar para aquela pessoa que está nos ouvindo os nossos vícios secretos, as nossas compulsões, as nossas pulsões. Nós não temos, porque temos medo do castigo divino que vai nos fulminar. E pasme, a ameaça atinge não apenas a você, mas a seus filhos, seus netos, da terceira e quarta geração. Um absurdo tão grande que a pessoa se vê presa na teia de querer ser perfeito sem ser perfeito, porque é apenas humano. E é extraordinário que isso vai passando de geração em geração, de pais para filhos. E o homem se torna a única criatura que se recusa a ser o que ele é. Autêntico. Isso diz Alberto Camus. Em Um Homem Revoltado, o Mito de Sísifo e outros livros magníficos desse autor. Ele se torna uma pessoa completamente falsa, porque ele tem uma compulsão ou uma pulsão, mas ele precisa esconder até dele mesmo, porque os pensamentos são tratados por Deus como ações. Ou ninguém lembra da oração por pensamentos, palavras e obras? Morrou. Bom, Camus também vai dizer que o mundo humano, e Rubem Alves dá voz a ele, dizendo que o mundo humano é feito com trabalho e amor. É uma página em branco na sabedoria que nossos corpos herdaram de nossos antepassados. Só que completamente escrito por cima várias fake news. Pecado, culpa, castigo, doença no filho é castigo pelos seus pecados, gerando pessoas totalmente atormentadas. Eu escutei um diálogo entre algumas pessoas que se dizem cristãs, e uma delas estava com uma roupa muito bonita, um traje longo, muito elegante, e a amiga que chegou era também cristã e disse: você com esta roupa, uma crente cristã usando uma coisa sensual como essa, você já se perguntou o que Deus acha dessa sua roupa? Eu disse: meu Deus do céu, imagine o que é que Deus não está pensando da minha, que eu estava de bermudinha. Terrível. E a outra imediatamente começou a justificar a roupa.
eu de cá, eu sou muito linguaruda, eu falei assim, mas tá tão linda a sua roupa, se não quiser mais eu compro, viu, filha? Mas não adianta, porque elas têm essa coisa, eles têm essa coisa de Deus governar do copo de água que você bebe, que eu vou aproveitar e minha diabetes está exigindo e tomar um gole, a tudo. É domínio total. Em Retrato do Artista Quando Jovem, eu acho que é James Joyce, eu não recordo bem o nome do autor agora, Henry James. Ele disse que na época dele, do internato religioso, ele tinha pavor dos pensamentos que vinham à cabeça dele por duas razões. Porque Deus estava vendo, sabia que era pecado e ia castigá-lo, e porque se ele não contasse ao padre na confissão, Deus ia saber que ele tinha mentido na confissão, era outro pecado. E se ele contasse, o padre ia dar um castigo a ele, uma penitência a ele enorme, e além do mais ia ficar de olho nele como um possível e futuro ateísta. E ele sofreu horrores com essas dúvidas e essas confusões. Bom, a psicanálise diz que o homem faz cultura a fim de criar objetos do seu desejo. Aquilo que ele não pode alcançar, não pode ter, ele cria objetos do seu desejo. Em várias... nós vemos quadros maravilhosos, com figuras lindas, incríveis, paisagens maravilhosas. É tudo aquilo que ele não pode criar. E dentro dessa perspectiva que a psicanálise já tem como fato, o homem foi e criou seres sagrados e o ser ultra sagrado, que poderoso, que podem fazer aquilo que o homem não pode. E assim, ele se substitui no imaginário por seres poderosos que podem realizar tudo. Senhor, eu não posso fazer isso, mas tu podes. E aí vem a surpresa horrenda, dolorosa. Eu sinto uma compaixão infinita, porque quando não conseguem, na maioria não conseguem, quando não conseguem, se culpam. Certamente eu não consegui isso porque eu não fui merecedor, eu não fui digno da vontade de Deus. Rubem Alves vai dizer aqui, mas eu lamento tanto esse tempo restrito. Bom, são 18 minutos ali, ainda temos algum tempinho. Nenhum fato, coisa ou gesto, entretanto, é encontrado já com as marcas do sagrado. Quem torna as coisas sagradas somos nós. Veja bem, o sagrado não é uma eficácia inerente às coisas. Ao contrário, coisas e gestos se tornam sagrados, religiosos, quando os homens os batizam como tais. A religião nasce com o poder que os homens têm de dar nomes às coisas, fazendo uma discriminação entre coisas de importância secundária, na sua visão, e coisas nas quais seu destino, sua vida e sua morte se dependuram. De quem eu dependo para ter saúde e ter vida longa? De Deus. Então, sacraliza a oração. Sacraliza, torna sagrada palavras que, quando analisadas, não têm sacralização alguma. Continuemos. Esta é a razão porque, fazendo uma abstração dos sentimentos e experiências pessoais que acompanham o encontro com o sagrado, a religião se nos apresenta com um certo tipo de fala, um discurso, uma rede
de símbolos. Com esses símbolos, os homens discriminam objetos, tempos e espaços, construindo com seu auxílio uma abóbada sagrada com que recobrem seu mundo. Por quê? Talvez porque sem ela o mundo seja por demais frio e escuro. Com seus símbolos sagrados, o homem exorciza o medo e constrói diques contra o caos. Eu tinha uma cunhada que eu amava muito e ainda amo, esteja ela onde estiver, ou a sua memória que eu amo. Mas ela não viajava sem levar um Santo Antôniozinho. E a primeira coisa era a regra. Era a última coisa que ela botava na mala e a primeira que tirava para entronizar imediatamente no local onde ela estivesse. E ela cria piamente que aquilo ia proteger de tudo. E ainda mais, ela acreditava que tudo que pedisse a esse santinho, ela alcançava, a não ser que a pessoa por quem ela estava pedindo não tivesse merecimento. Então, continua Rubens Alves. E assim coisas inertes, pedras, plantas, fontes e gestos em si vulgares, passam a ser os sinais visíveis desta teia invisível de significações, que vem a existir pelo poder humano de dar nome às coisas, atribuindo-lhes um valor. Não foi sem razão que nos referimos à religião como a mais fantástica e pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza. Como crer que a hóstia, aquele pedacinho de trigo manufaturado por freiras ou por voluntárias, se transforma no corpo e sangue de Jesus? A hóstia se transforma no corpo, o vinho que o padre gosta de entornar de vez em quando se torna o sangue, porque foi consagrado. O que é que significa consagrado? Gestuais? Abençoando? Bom, de fato, objetos e gestos em si insensíveis e indiferentes ao destino humano são magicamente a ele integrados. E sobre o que fala a linguagem religiosa, ele pergunta aqui. Dentro dos limites do mundo profano, tratamos de coisas concretas e visíveis. Assim, discutimos pessoas, contas, custo de vida, tocamos a ripa nos políticos, reclamamos dos golpes de Estado, criticamos o preço da gasolina e por aí vai. Porém, quando entramos no mundo sagrado, descobrimos que uma transformação se processou. Agora a linguagem se refere a coisas invisíveis. Coisas para além dos nossos sentidos comuns, as quais, segundo a explicação, somente os olhos da fé podem contemplar. E a fé aqui, eu pretendo fazer um trabalho depois sobre a fé com vocês. E a fé aqui é a varinha mágica de Peter Pan, da fadinha de Peter Pan. É o pó de pirlim-pim-pim da coisa. Né? O Zen budismo chega mesmo a dizer que a experiência da iluminação religiosa, que eles chamam Satori, é um terceiro olho que se abre para ver coisas que os outros dois não podem ver. Então você tem que ter, e eles colocam esse terceiro olho aqui na glabela, e é aqui que você pode ver. Claro que em tempos remotos, alguns animais tiveram um terceiro olho, que foi depois, por inutilidade, retraído,
E alguns acham que se transformou na epífise e por aí vai. Tem uma série de teorias, mas o Zen budismo diz isso. Então o sagrado se instaura ao poder do invisível. Tudo é mistério. Esse é o mistério de Deus, é o mistério da Santíssima Trindade, é o mistério da glossolalia. Nós temos visto, infelizmente, uma senhora que tem um cargo alto no nosso governo, falando palavras que as pessoas pensam que são outra língua e é simplesmente glossolalia. Glossolalia são sons sem sentido. Não significam nada. Não tem, mas causa um efeito enorme. Se de repente aqui eu começo a falar e dissesse que isso é sagrado e vocês acreditassem em mim, tornava-se sagrado. Bom, então o sagrado se instaura ao poder do invisível. E é ao invisível que a linguagem religiosa se refere ao mencionar as profundezas da alma, as alturas dos céus, o desespero do inferno, os fluidos e influências que curam, o paraíso, as bem-aventuranças eternas e o próprio Deus. Quem algum dia viu qualquer uma dessas entidades? Quem tocou, quem viu, quem confirma? E teria que ser mais de uma pessoa nesse nosso universo de mágicas, não é? Uma pedra não é imaginária, é visível, concreta. Como tal, nada tem de religioso, mas nos pejis de alguns centros de umbanda, de candomblé, disso tem pedras sagradas. Agora, não nos falte nunca o respeito às crenças alheias, mas não nos falte nunca a capacidade de pensar, deduzir e logicar sobre essas coisas. Porque isso nós temos, é a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento. E ninguém deve nem pode nos tirar esse direito. Uma pedra não é imaginária, é visível, concreta, como tal, nada tem de religioso. Mas no momento em que alguém lhe dá o nome de altar, de peji, ela passa a ser circundada de uma aura misteriosa. E os olhos da fé podem vislumbrar conexões invisíveis que a ligam ao mundo da graça divina. E daí se toca os altares e se beija os altares. E ali se fazem orações e se oferecem sacrifícios. Tem alguns sacrifícios patéticos, muito oportunos para quem é diabético, por exemplo. Vou passar um ano sem comer doces. Maravilha. Você vai melhorar a sua glicose, com certeza, e vai se sentir melhor. Mas não foi a promessa. Foi a sua disciplina em não se permitir um doce que lhe faz mal. Muito bem. O pão, como qualquer pão, e o vinho, como qualquer vinho, podem ser usados numa refeição ou numa orgia. Materiais profanos inteiramente. Deles não sobe nenhum odor sagrado. Mas quando as palavras são pronunciadas, este é o meu corpo, este é o meu sangue, esses objetos visíveis adquirem uma dimensão nova e passam a ser sinais de realidades invisíveis. Nós estamos exatamente com 30 minutos de vídeo. Ainda teríamos muitas coisas, mas não quero cansá-los. Todavia, quero hoje agradecer aos novos seguidores que chegaram, dizer-lhes sejam bem-vindos, contem comigo, me perguntem sobre alguma dúvida e, principalmente, deem o seu like, toquem aquele sininho para receber as informações e comentem, eu adoro interagir com vocês.
Então, o que é religião? Um brevíssimo gostinho desse livro maravilhoso que eu super recomendo se você gosta do assunto. E por hoje é só. Ficamos aqui com vocês, desejando sempre o melhor em suas vidas e o melhor em nosso país e no mundo. Vamos em paz com esse pensamento em nossa mente.